Meus amigos, minhas amigas que acompanham aqui a nossa programação, que estão sempre ligadas aqui no Linha Aberta, hoje a gente tem um convidado especial, conversar aqui com o Rubens Menezes. Rubens, vamos falar de um evento que vai acontecer aqui na FATEC neste sábado, dia 19, mas tem uma manchete aqui, FATEC São Roque, eu fui bem até essa parte aqui, ó. FATEC São Roque se prepara para realizar a sua primeira edição do evento. Aí eu não consegui. Eu vou ajudar. Se vai ajudar? Então, peraí. Então eu vou virar a câmera. Então, primeiro dá o cumprimento aqui. Tudo bem com você? Boa tarde, bom dia. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque é a internet. Quando vocês estiverem assistindo, é um prazer estar aqui. Obrigado, Wander, pela oportunidade. E o nome do evento que a gente vai falar é o FATECON HQs. Então você vai explicar. Traduz essa manchete aí, ó. O nome do evento é FATECON HQs, tá? Então, peraí. Traduz. É muita sigla para minha cabeça. FATEC. Não, FATEC tudo bem. Aí eu fui bem. Da gente, a FATEC. E aí tem uma brincadeira no título, que é as convenções de quadrinhos costumam ser chamadas de Comic Con. Nem é correto a gente chamar de convenções porque elas são feiras, mas é tradicional chamar de Comic Con. Então a gente aproveitou o con para fazer um FATECON, para fazer uma referência a esse universo. E aí, como já estava um nome fácil de falar, a gente botou um HQs depois para ficar... Me diga uma coisa, agora vamos fazer aqui até uma didática. A gente vai chegar que é um evento de história em quadrinhos, né? Eu sou do tempo do gibi. Eu ia lá, comprava o gibi do Mickey, do Zé Carioca, da Turma da Mônica. Tem gibi ainda? Como é que a gente classifica? Tem gibi ainda? Gibi é um nome delicioso, é um nome antigo. Aliás, delicioso também era um doce. Tem um doce chamado gibi. É um doce chamado gibi. Gibi, a etimologia da palavra, significa menino negro. Ah, é? A gente fala gibi porque tinha uma revista muito famosa da editora Globo, que é a dona da marca Gibi, até hoje, né? Que chamava Gibi, e tinha um menino negro no logotipo nos primeiros anos, do lado, sempre apoiado ou fazendo alguma piadinha junto com o logotipo. Essa revista ficou tão popular que a gente passou a chamar Histórias em Quadrinhos de Gibi, por causa daquela publicação. Então, quando a gente fala Gibi, a gente está se referindo àquela revista. É como a gente fala Gillette se referindo à lâmina de barbear, Xerox se referindo a uma cópia. Exatamente. O que a gente deveria falar, o termo em português é história em quadrinhos, que é um termo melhor do que em inglês, que é o comics, que tem um aspecto de engraçadinho que não combina com todas as narrativas. Em italiano é o fumetti, porque é a fumacinha, né, por causa dos balõezinhos. Em português de Portugal, eles vão chamar de banda desenhada, que é o bande dessinée, uma tradução do bande dessinée francês. Você vai ter o mangá no Japão, que é uma outra coisa, e a gente tem essa característica de ter não só um nome que é muito bom, Histórias em Quadrinhos, como a gente ainda tem a palavra gibi, que é quase como se fosse um nome íntimo. Agora, você falou mangá. Também tem diferença, porque a gente fala que gibi é uma coisa, que mangá é gibi japonês. O mangá tem uma narrativa própria, tem um jeito de acontecer, tem não só a maneira como os personagens são desenhados, mas o ritmo da história é diferente, tudo é bastante diferente. Os quadrinhos eles são bastante ligados nos seus países, né? Se você pensar os comics norte-americanos, eles têm uma cara, o quadrinho europeu tem uma outra cara, o quadrinho coreano, os manhwa, né, eles têm uma outra cara, o quadrinho japonês ele é muito particular, e a gente tem uma safra muito grande de quadrinhos brasileiros e latino-americanos que são muito bons e não ficam devendo nada para o que é feito fora do Brasil. Agora, a influência que a gente tem muito aqui do Walt Disney, que nem o gibi. Vamos lá, que eu pego lá do Mickey, do Pateta, e depois, quando vem a Turma da Mônica, é mais ou menos no mesmo estilo. Então, esse gibi do Pato Donald, que a gente tem aqui no Brasil, vamos lá, com a editora Abril, era do jeito que era feito nos Estados Unidos ou teve uma mudança? Tem diversas fases, né? E tem gente que é especialista e estuda isso, né? Eu lembro do Roberto Elísio, professor da USP, se eu não me engano, atualmente, que defendeu uma tese maravilhosa sobre os quadrinhos Disney. É um sujeito que olha para um gibi da Disney e ele te diz em que país foi desenhado.
E essa é uma característica do quadrinho Disney. Ele é feito em alguns países. Ele é feito muito nos países nórdicos. Ele é feito na Itália. Durante uns anos ele foi feito no Brasil também. Alguma coisa dele é feita nos Estados Unidos. Tinha o Karl Barks, tinha vários desenhistas lá. Mas ele acontece ao redor do mundo, né? No Brasil a gente tem essa figura enorme do Maurício de Souza, que ele consegue fazer uma coisa incrível, né? Ele é um desenhista nativo que, desde que ele existe, ele consegue bater a Disney todo mês na banca. Isso não acontece nos países, na maior parte dos países do mundo, tirando o Japão, por exemplo, que é um caso muito particular, o quadrinho infantil é o quadrinho Disney. Agora, no Brasil, o quadrinho infantil é a Turma da Mônica. As memórias de infância das pessoas lendo gibis, elas, claro, leem Pato Donald, leem Mickey, leem Tio Patinhas, mas elas leem muito a Turma da Mônica. E é muito interessante, né? A Turma da Mônica, Chico Bento, Turma do Penadinho, falam muito da gente, né? E é um caso muito particular do Brasil. Não, é verdade. Eu sou de 66, você já entregou para mim que você é 10 anos mais novo, você é 76. 76. Então, quando você nasceu, em 76, eu já estava lendo ali muito o Mickey, Pato Donald, tinha os almanacs, mas o almanac era caro, né? Mas a gente, então, o Peninha... o Peninha, depois tinha o morcego, né? O Peninha tinha o morcego vermelho, né? O Pateta e a Turma da Mônica, né? Então a gente... eu tenho, olha, se eu preciso achar lá o primeiro Pelezinho, né? Porque o Maurício de Souza fez muito disso, né? Se você tiver o primeiro Pelezinho... Puta, acho que eu não vou achar, rapaz. Mas eu lembro que eu comprei o primeiro Pelezinho, cara. Se você achar, é mosca branca. É interessante hoje, ele deve valer alguma coisa. Mas acho que eu não tenho mais, que eu revirei tudo lá. Mas eu lembro do primeiro Pelezinho, cara. E sabe que eu entrevistei José Maria de Aquino, um grande jornalista, e falou que ele recebia o Pelé muitas vezes na casa dele, e o Pelé contava histórias, e ele repassava as histórias para o Maurício de Souza. Faz sentido. O Maurício, ele é muito ligado em fazer as histórias dos personagens, né? Ele tem o Pelezinho, que é um caso de grande sucesso, mas ele desenhou o Ronaldinho. Ele desenhou o Neymar. Ele sempre tem essa parceria com algum esportista famoso para fazer... Não, e ele tem também isso de pegar deficiente visual, fez a Dorinha, né? Agora, eu acho que ele lançou essa semana um caso de nanismo. Eu não vi isso, mas o Maurício está há bastante tempo engajado em tornar a Turma da Mônica mais diversa, né? Ele trouxe a Luana, que é completamente diferente do que era o Jeremias, né, para trazer a questão do negro para dentro das histórias. E inclusive o Jefferson Costa vai estar com a gente aqui, que é o roteirista do Jeremias Pele, que é uma história em quadrinho que quem não conhece devia ler, porque ela é tocante, maravilhosa, feita naquele selo especial da Turma da Mônica, e ele vai estar batendo um papo com a gente aqui no evento. Ele vai vir aqui só para falar com a gente. Agora então vamos falar do evento aqui, FATEC com História em Quadrinhos, que o Júnior até colocou um painel lá pra gente. Pega aí, então como é que vai funcionar 10 anos da FATEC, passa a programação, como é que surgiu, como é que vai ser esse evento aí? Então, Wander, a gente teve essa ideia, a gente começou a pensar que a gente precisava fazer alguma coisa para marcar os 10 anos da FATEC aqui em São Roque. Então a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi uma exposição, daí a gente foi pensando melhor e chegamos na ideia de ter um evento de quadrinhos, porque a gente queria fazer uma coisa que pudesse trazer a comunidade para dentro da faculdade, sabe? Começar a devolver, mostrar para São Roque que a gente está aqui e fazer parte, integrar a vida cultural da cidade. Então a gente está montando um evento que acho que o principal aspecto desse evento é convidar o são roquense e, claro, todas as pessoas do entorno, que são o nosso público, a virem aqui conhecer a gente, conhecer a nossa unidade, e nós vamos fazer isso com um evento que costuma ser muito popular entre as pessoas, um evento de quadrinhos, que a gente vai trazer diversos artistas que vão estar aqui que a gente chama Beco dos Artistas, né? Que eles vão estar trazendo as suas publicações, as pessoas podem comprar. A gente vai ter uma... Passa a programação, vamos lá. Então, vamos lá então. A gente vai ter... Esse óculos é para longe, né? É para viajar, né? Acabei de me entregar, né? É para viajar, né? É para viajar. Acabei de tirar aqui, agora... Eu tenho dois óculos, um vermelho e um verde. É mesmo? O verde é para ver de perto e o vermelho é para ver melhor.
Se você quiser fazer quadrinhos de humor, se me chama. Tá bom, eu vou focar aqui. Então, a gente vai ter umas atividades livres. A gente está fazendo uma parceria com a Gibiteca Balão, que é um coletivo lá da Zona Leste de São Paulo, e eles vão trazer um acervo de HQs móvel. Eles têm uma gibiteca móvel, eles trazem o acervo e vai ter uma gibiteca montada aqui, onde as pessoas vão poder ler os quadrinhos, e tem uma leitura orientada que eles organizam para as faixas etárias, o que é interessante para cada um saber e conhecer. Vão trazer jogos de tabuleiro para as pessoas poderem se divertir, brincar com jogos de tabuleiro. Tem um negócio que eles chamam de sword play, que são umas espadas de espuma que o pessoal brinca também, que vai ter. Vai ter uma oficina com o Lucan Henrique, que vai dar uma oficina de desenho para as pessoas. Esse dia... Tudo isso vai acontecer dia 19/11, nesse sábado. Sábado, dia da bandeira. Isso, todos esses eventos vão acontecer ao longo do dia aqui, tá? A gente vai abrir às 10h30 e a partir das 10h30 a gente vai ter os eventos acontecendo. Nós vamos ter palestras, né? 3 palestras, uma com o Rafa Pinheiro, que é editor da Guará lá no Rio de Janeiro. Ele vai vir lá do Rio só para vir participar do nosso evento aqui, e ele vai ter a mesa no Beco dos Artistas, e ele vai dar uma palestra para a gente de como é que você faz para mandar o seu quadrinho para uma editora no Brasil para ser publicado. Ele é um editor e vai dar as dicas para as pessoas que estiverem interessadas. Vamos ter uma palestra com o Victor Taiguara, também da Gibiteca Balão, que ele é físico, então ele dá uma palestra muito interessante sobre a física dos superpoderes. Ele pega os super-heróis, seus superpoderes, e traz eles para dentro da física, e o que seria necessário para aquelas coisas funcionarem e acontecerem daquele jeito. A gente fica muito surpreso, inclusive, com as coisas que ele fala. Você fala, meu Deus, então não é tão maluco assim. E a gente vai ter a Natália Serpinski, ela é uma educomunicadora, trabalha com quadrinhos e educação, e ela vai dar uma palestra aqui justamente sobre quadrinhos e educação. A gente vai ter ainda rodas de conversas com quadrinistas, e aí, vale a pena a gente destacar, a gente vai ter uma roda chamada Quadrinhos e Sociedade, os paralelos da ficção com o mundo, onde a gente vai ter o Victor Zanelato, que é do coletivo Molotov, a gente vai ter o Daniel Esteves, que é roteirista de quadrinhos e é o editor-chefe do Selo Zapata, e nós vamos ter o Gilmar, que é o cartunista das cavernas, um cartunista muito famoso que está aí o tempo inteiro aparecendo no Instagram e no Facebook de todo mundo. A gente vai ter também uma outra roda de conversa chamada Recriando Realidades, quadrinhos biográficos e autorais, e nesse a gente vai trazer o Jefferson Costa, que é justamente o autor de La Dançarina e do Jeremias Pele. A gente vai ter o Cleiton Ferreira, que acabou de lançar um gibi novo, e a Vivi Melancia também, que tem um HQ chamado Afeto, que talvez já esteja pronta quando ela chegar aqui, mas ela também tem uma outra produção, e eles vão estar falando dessa questão de como a realidade e a ficção podem se interconectar às vezes nas histórias. Então essa é a nossa Começa, que horário? 10h30. E vai até? A gente imagina que até umas 18h30, 19 horas seja o horário que a gente está terminando, porque quando acaba a luz, né, do dia, aí já anoiteceu, a gente vai encerrar. E é sempre entrada franca, aqui na FATEC São Roque, que fica na rua Marechal Deodoro da Fonseca. Exatamente, entrada franca, aqui na sede da FATEC São Roque, e as pessoas que não quiserem participar desses eventos que eu estava falando para você aqui, elas podem vir para conhecer o Beco dos Artistas. A gente vai ter um monte de artistas aqui, gente muito famosa vai estar com a gente aqui, pessoal, vai vir o Paulo Batista, tem o Gilmar, tem o Kiko Comics, tem o Marcel Bartolo, tem um monte de gente que vai estar aqui com as suas obras. Então é uma oportunidade, inclusive, de você conhecer, além da obra, conhecer o artista que faz aquela produção. Tá, e muito legal ter feito todo o contato com esse pessoal. Como é que vocês conseguiram? Porque tem tudo um custo disso daí. Aí entrou a amizade, a experiência. Então, são todos muito gentis, tá? Eles estão fazendo isso porque a gente tem um objetivo que é criar uma cultura, tá? Então eu sou modestamente quadrinista também, eu conheço... Você tem personagens? Eu tenho um gibi, eu posso te mostrar depois, tem um outro que está para ser lançado agora esse ano, ainda esse ano vai ser lançado, mas assim, eu conheço a maioria dessas pessoas e a gente está sempre nos mesmos lugares, nos mesmos eventos, e eles estão vindo aqui porque a nossa intenção é criar uma cultura. Então não é só esse é um evento que marca os 10 anos da FATEC em São Roque, mas que a gente quer usar para lançar
um evento anual. A gente quer ter algo que se torne um festival de quadrinhos do interior paulista, que vai acontecer no primeiro semestre do ano, vai ser invertido, então, a gente espera começar em maio de 2023, ter um evento que possa ser permanente e num espaço diferente que não seja aqui da FATEC. Para isso, a gente está lançando, convidando a comunidade para conhecer esse pessoal, conhecer as nossas ideias e ver se a comunidade abraçar essa ideia, a gente pode fazer com que isso seja permanente. Agora, um detalhe, no momento que a gente está vivendo a era digital, que é imagem, videoclipe, ainda as pessoas param para ficar vendo o quadrinho, o desenho ali, como é que é isso? Cara, então, a produção... Eu falei desenho no bom sentido. Não, né? Claro, mas eu vou te dizer assim, a produção nacional de quadrinhos, eu ouso dizer que ela nunca foi tão pujante, tão forte. Você tem temas e coisas impressionantes. Quem vier aqui vai ter oportunidade de conhecer coisas como a obra do Jefferson Costa, que eu estou falando para vocês aqui, o Jeremias Pele, que eu falo porque é um quadrinho que me impactou demais quando eu li. Vai ter o Crisálida na mesa do Rafa Pinheiro, que não é dele, mas é publicado pela Guará, que é uma história incrivelmente bonita. A gente tem as narrativas estão chegando num novo nível e a gente vai começar a ver daqui para frente esses quadrinhos brasileiros se tornando séries de televisão e filmes. A gente sabe que já tem alguns colegas nossos que estão entrando nisso, a gente não pode falar agora, claro, mas é muito para breve a gente vai começar a ver essa produção de HQ se tornar uma produção de audiovisual. Esse evento que a gente pretende fazer, agora eu não esqueci de falar, que a gente pretende fazer no ano que vem, que vai ser um evento bem maior do que esse, que a gente espera fazer ele anual, ele deve ocorrer entre 12 e 13 de maio, tá? 2023. Então, o pessoal pode vir nesse, porque se a gente conseguir fazer esse daqui ser o sucesso que a gente espera, a gente ainda vai colocar algo anual no calendário da cidade. Acho que seria muito legal. E outra coisa, é no papel... o gibi, ali fala o gibi, o impresso ou a história em quadrinhos na tela do computador, na tela do celular? São duas coisas, né? Eu adoro impresso, como eu falei, eu sou de 76, eu sou antigo, eu gosto muito da coisa impressa, mas eu também eu consumo muito quadrinho digital. É que o quadrinho digital responde uma lógica diferente no que a gente vamos chamar de... Esse é um termo polêmico atualmente, controverso entre os estudiosos, mas aquilo que a gente chama de arte sequencial, que é aquela característica dos quadrinhos de ter um quadro depois do outro, uma certa simultaneidade no tempo, ela muda quando você está lendo no celular, por exemplo, que a produção para celular ela é daquele scroll infinito, né, que você vai subindo com o dedão e passando. Então tem coisas como Webtoon, como Social Comics não funciona assim, mas tem coisas como Webtoon que são muito populares hoje e tem uma outra lógica de leitura. Mas é uma lógica de leitura feita, produzida pelas mesmas pessoas, né? Então, eu acho que essas mídias coexistem, não tem uma mídia que vem e destrói a outra. Elas acabam existindo juntas. E mesmo com o custo da impressão gráfica? A gente tem muita esperança de que o custo da impressão vai melhorar, né? Porque está bem difícil e a maneira como hoje a gente tem... Eu acabei de mandar um gibi para a gráfica, né? Eu espero que seja um sucesso, porque alguém vai ter que pagar aquela gráfica. E não é barato atualmente, entendeu? É uma coisa que tá bem cara, mas a gente também acha que é um pouco circunstancial. Tem a ver com questões de combustível, tem a ver com questões de importação e exportação de papel, tem a ver com a lógica da economia, com quanto está o preço do dólar. Havendo um respiro nisso, a gente tem a expectativa que os preços se normalizem um pouco. As margens estão muito espremidas para os editores, isso é verdade. Agora, o que eu li muito também é tirinha em jornal, né? Na Ilustrada da Folha, que a própria Turma da Mônica tinha lá não sei se a pronúncia correta é essa, do Agar, né? Agar, nossa, tem... As tirinhas, elas são elas são um subgênero dentro dos quadrinhos, quase, a gente pode dizer. A tirinha é muito difícil.
fazer uma história longa é muito mais fácil do que fazer uma tirinha. A tirinha é difícil, porque a tirinha tem que ter uma introdução, desenvolvimento e um punchline no final. Você tem que resolver em 3 quadros, 4 quadros. Eu acredito que no Brasil a gente tem alguns dos maiores tiristas do mundo, sendo que provavelmente a Laerte é a melhor do mundo, né? Viver ao mesmo tempo que a Laerte é tipo você estar vivo ao mesmo tempo que o Michelangelo. Você tem aquela pessoa que é superior a todo mundo que veio antes e provavelmente a todo mundo que vai vir depois. O timing dela para fazer as tirinhas é inacreditável. Mas além dela tem o Lafa, tem o próprio Gilmar, né, o Cartoonista das Cavernas. Ele faz muito cartoon, mas às vezes ele faz tira também. A gente tem, não dá para ficar listando a quantidade de gente muito boa no Brasil que trabalha com tira. Verdade, o Maurício de Souza colocou muita tira do tempo do clichê, do chumbo, e ele levava no jornal, tirava de um jornal e passava para o outro. Tinha, aliás, na redação do Democrata tem lá juro. Fala lá com o Rodrigo Paik para ele liberar para esse fim de semana para você. Nossa, porque eles publicavam e ficou um lá. Fala para o Rodrigo liberar para a exposição lá. Nossa, eu vou lá amanhã para ver isso e vou te dizer, eu já trabalhei na Maurício de Souza. E eu já vi essas tiras de chumbo na mão do Maurício, e ele contando essa história de como ele começou. Ele começa fazendo tiras, né? Antes de ele conseguir lançar os gibis pela Editora Abril, ele estava criando o próprio sistema de distribuição dele de tirinhas. E se baseou nos Estados Unidos, né? Sim, ele pegou o modelo dos syndicates americanos e começou a fazer aquilo para ele. Então ele é um caso, como eu falei, excepcional, né? Não tem outro caso igual dele em outro país por aí. Eu vi que o Maurício uma vez, do profissionalismo, que ele falou, se ele mesmo ficasse desenhando a Turma da Mônica, se ele ficasse criando a história, se ele ficasse distribuindo, como ele foi no começo, ele falou que ele ia fazer no máximo um gibi por ano e olha lá. Então ele teve que encontrar alguém que tinha um traço parecido com ele, alguém que pensava histórias mais ou menos igual, ele queria a história, porque senão ele ia fazer um gibi por ano e olha lá. Ele fez isso, ele quebrou a linha de produção dos gibis. Ele teve que deixar um pouco de lado a vaidade, deixar que alguém mexesse com os personagens dele, né? Mais do que isso, ele se tornou um empresário, além de ser um artista, né? Ele conseguiu fazer com que aumentasse a capacidade dele de distribuição, né? Porque ele podia produzir mais e ele podia vender em escala e trabalhar em escala. E tem casos muito particulares ali, né? Tem gente que passou a vida inteira trabalhando junto com o Maurício. Tinha um funcionário do Maurício, quando você vê o Cascão, todo o cabelinho do Cascão era feito pelo dedo do seu Graciano. Seu Graciano era um dos desenhistas, e ele põe o dedo no nanquim e ele fazia o cabelo do Cascão com a ponta do dedo. Então, se você olhar bem direitinho naqueles gibis mais antigos, você vai ver que o cabelo do Cascão é feito por umas digitais, que são sempre as digitais do seu Graciano. Era sempre ele que fazia a tinta. Caramba, né? Então são essas histórias maravilhosas. Olha, fiquei muito feliz de conversar com você. Muito legal, histórias em quadrinhos, né? Tá ali um painel ali, sábado 19 de novembro. Deixa eu dar uma encostada aqui, ó. Mas a gente colocou também a foto, mas tá lá. 19 de novembro na FATEC, Marechal Deodoro da Fonseca 132, bem no centro de São Roque, a 2 quadras da rodoviária. Vai ter muita coisa, Beco dos Artistas. Está invertido o artista ali ou eu que estou invertido? A pessoa tem que entrar no Instagram para entender por que está escrito assim. Ah, é? Não sou eu, não. Que eu fiz curso, o revisor ali deixou passar de propósito? A gente agora vai dizer que foi de propósito quando a pessoa entrar no nosso Instagram, que é o @fatecomhqs, entra lá, dá uma olhada nos nossos posts e esse boneco está explicando por que isso está escrito assim. Agora, eu fui bem de perceber. Foi sim. E mais gente notou. Talvez quem não tenha notado originalmente tenha sido eu. Mas como eu disse, quem entrar no Instagram vai entender por que isso está escrito assim. Porque o revisor faltou naquele dia. A gente vai ter que esperar as pessoas entrarem no Instagram. Porque a gente fazia revisão do jornal e às vezes passava umas coisas e a gente pegava, né? E por que a letra de história de quadrinho é sempre esse formatozinho? Nossa, eu acho esse formato muito bonito. Essa letra especificamente... Mas toda revista é assim, né? Toda revista é assim, só que você não acredita a quantidade de letras que tem assim. Essa especificamente é de um pessoal que trabalha só fazendo letra de quadrinhos, de uma empresa norte-americana chamada Blambot. Eles devem ter uns 200 tipos de fontes para quadrinhos. E essa é uma que, se eu não me engano, chama Might Makes Right. Você falou bonito, hein?
Por que agora ficou tudo em inglês agora, né? Agora a gente não fala mais nada, não tem... A gente aqui faz muito esforço para evitar isso, tá? Tanto que se você olhar o nosso material, a gente não vai dar workshop de nada, a gente vai dar oficina. A gente não vai ter talks, a gente vai ter palestra. Existe uma necessidade, às vezes, de falar inglês para deixar mais bonito, mais chique, mas eu sou um grande defensor do idioma de Camões e sempre que é possível traduzir e colocar em português, a gente traduz e coloca em português. Esse negócio de brainstorm, o pessoal pode achar bonito, mas toró de palpite é muito mais legal. Não vamos dar uma de Policarpo Quaresma, né? Triste o fim de Policarpo Quaresma, lá de Lima Barreto, que queria retomar o Tupi-Guarani, né? Mas essa também eu treinei hoje à tarde em casa. Sem falar Tupi-Guarani, ele queria retomar, o que é mais sensacional. Depois ele queria acabar com as formigas. O português... Deu tudo errado para ele, né? Depois ele é amigo do Floriano, né? Exatamente. O português, mal e porcamente, a gente fala, né? Tentamos. A língua portuguesa é gozada, né? Se fala pois não, tá falando sim. Exatamente. Pois não. Olha, sucesso. Só uma coisa, vai ter uma sequência em quadrinho do Bernardino de Campos ou eu li errado de pressa aí? O que está no nosso release falando do Bernardino é o seguinte: a FATEC de São Roque está fazendo 10 anos e ela está hospedada no prédio, que é o prédio do Bernardino de Campos. E a gente se sente muito feliz de estar nesse prédio, a gente gosta muito de estar nesse prédio, porque esse é um prédio histórico. O Bernardino de Campos é um dos primeiros grupos escolares do estado de São Paulo, um dos primeiros do Brasil. Um tempo atrás eu até fiz um levantamento sobre isso, e a gente ocupar hoje esse prédio, para a gente é um motivo enorme de orgulho, porque esse é um espaço de São Paulo, de São Roque, que está consagrado à educação praticamente desde que ele existe. Então, para a gente esse é um espaço que é muito importante. O nosso primeiro diretor, o professor Antônio Carlos... Sim, eu conheço ele jogando basquete e tudo. Então, o professor Antônio Carlos... Qual é o apelido dele? Fugiu o apelido dele agora, pô? Tato. Eu jamais o chamaria de Tato, porque eu conheci o professor Antônio Carlos muito depois, e o professor Antônio Carlos foi quem me trouxe para cá, né? Então tenho muita dificuldade de não chamá-lo de professor Antônio Carlos, que é o nome completo. Ele foi nosso primeiro diretor, e ele estudou nesse prédio, numa salinha ali em cima, quando ele era criança. Então, quando a gente mudou para cá, o material do Bernardino de Campos ainda estava aqui, e a gente encontrou a ficha do Antônio Carlos de quando ele era aluno. Então, para a gente, o prédio é muito simbólico e é muito importante que ele continue sendo, no município de São Roque, uma escola que é pública e gratuita. Ele nasceu assim e a gente quer que ele seja assim para sempre, uma escola pública e gratuita para o munícipe de São Roque e para os munícipes do entorno. Mas vai ter algum quadrinho, que eu vi apresentando ali, uma sequência, alguma coisa? A gente está montando uma exposição que ainda não está pronta, dos 10 anos, então isso daqui é só uma pequena apresentação de que a gente vai trazer essa ideia adiante. A gente está juntando material e vamos fazer, ao devido tempo, uma exposição aqui, recuperando a história do Bernardino de Campos. A gente tem, eu vou falar, a gente tem a ideia... Eu não me seguro. A gente tem a ideia de deixar um espaço permanente aqui com a memória do Bernardino de Campos e com como ao longo do tempo esse espaço sempre teve voltado à educação pública e gratuita. Tá? Mas é tudo que eu vou falar sobre esse assunto no momento, porque não posso estragar todas as surpresas, né? Não, legal, mas fiquei muito feliz em conhecê-lo. Você é o tipo de pessoa assim que a gente se conheceu aqui, a gente está gravando essa entrevista há 28 minutos, a gente conversou uns 10 minutos antes aqui, mas é o tipo de pessoa que parece que a gente já conhece assim há muito tempo, muito simpática, a gente já foi conversando, e claro que eu já fiz umas brincadeiras do seu cabelo, da sua barba e tal, né? Ainda brinquei, né, que gilete e tal, né? Quando eu falei da gilete, você falou que faz tempo que não vê uma gilete, né? Você e o nosso diretor, né? Os dois. Clóvis, grande Clóvis. Os dois estavam aqui se divertindo nas minhas coisas. O Júnior também está ali, grande Júnior. O Júnior pode mostrar, né? Júnior pode mostrar. O diretor está aí ou não? Um tchauzinho ele pode dar, né? Um tchauzinho ele pode dar. Clóvis, eu tenho muito carinho pelo Clóvis. O Clóvis vai participar também do nosso programa em breve, mas pelos 10 anos da FATEC, Clóvis, eu quero agradecê-lo, sempre lembrando da gente. A gente fica muito feliz em falar da FATEC, Clóvis. Muito obrigado, Wander. Obrigado por ter vindo até aqui.
falar com o professor Rubens, que é um dos pilares aí da ideia desse evento, esse grande evento que vai acontecer sábado. E na semana que vem estarei contigo lá no estúdio para a gente conversar um pouquinho sobre outros eventos e sobre o vestibular da FATEC. Legal. Obrigado, Clóvis. Mas vá de bicicleta, tá? Vai pedalando, que ele pedala bastante. Obrigado, sucesso. E como é que chama o seu gibi? Nossa, Wander, o meu primeiro gibi chama Os Consumidores Selvagens. Eu vou estar com ele aqui. O próximo chama Mexericas, mas não vai dar tempo de estar aqui ainda para o nosso evento, infelizmente. Tá legal. Então, sucesso. Eu quero ver se eu compareço aqui também no sábado, mas a gente já está fazendo o convite. Dia da Bandeira, né? Isso, 19/11, aqui na FATEC, pode vir todo mundo, trazer a família. Vai ser um evento cheio de atividades para as pessoas e a gente tem realmente essa intenção de trazer eventos culturais e fazer com que eles sejam cada vez mais frequentes aqui no município. A gente está aqui para a comunidade e pela comunidade, e é importante que isso sempre seja lembrado, entendeu? Então, agradeço muito e obrigado pela sua atenção, Wander, foi um papo bem legal mesmo, obrigado. Valeu, Rubens, eu que agradeço aqui. Então tá feito o convite neste sábado. Você já tinha se despedido, mas como eu virei a câmera, até sábado. Despede-se de novo. Pessoal, é que nem eu sou curva de rio, às vezes eu me despeço 3 vezes e não vou embora. Pessoal, obrigado pela atenção. Venham aqui sábado, a gente vai estar com um evento que vai ser muito legal. A gente está esperando vocês, tá bom? Obrigado.